Saudações para todo mundo. Em Goiás, cerca de 30 graus, está quente, mas a umidade está bastante tolerável, então está sussa. Nesse vídeo a gente vai buscar falar um pouco sobre a civilização islâmica contemporânea, né? Porque, como eu disse no fim do outro vídeo, os BRICS, a reformulação da ordem mundial, passa por não aceitar nem a civilização ocidental, nem o pós-capitalismo que eles desenharam para a gente. É uma questão civil, não só econômica, não só social, não só política, civilizacional. A disputa é civilizacional. Putin deixou isso claro muitas vezes. Olha lá, ó. As vacas que a gente brincava na roça era assim. E aqui pelo jeito, tá? Mariana que fez, minha sobrinha. Fazendo nossos brinquedos. Eu lembro que eu fazia barca de sabugo de milho. Eu fazia casa de pedra. A gente mesmo fazia nossos brinquedos. Bom. Os pau-brasil, que eu acho tão bonito. Vamos lá. O Islã na Ásia. Na verdade, a civilização islâmica não é só asiática. Ela também é norte-africana. E existem nuances, né? O próprio idioma árabe é complicado, porque diferente de outros idiomas, ele não é normatizado. Não existe uma academia árabe. Então veja bem, o árabe é oficial na África, na Mauritânia, no Marrocos, na Nigéria, na Tunísia, no Tchad, no Sudão, no Egito, na Líbia. Ele na Ásia é oficial no Iêmen, em Omã, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, em Catar, no Bahrein, no Egito, no Líbano, na Síria, no Iraque. Então ele é um idioma oficial uma porrada de países. E é usado como língua litúrgica em todo o mundo islâmico, o árabe eclesiástico. Então, como ele é oficial em muitos países, a gente tenderia a achar que existe um árabe standard, um árabe padrão, mas não existe. O árabe do Marrocos é muito diferente do árabe falado no Irã. O Irã não tem um árabe como língua principal, é uma minoria que vive no sudoeste, junto à fronteira com o Iraque, mas se fala árabe lá. E eu garanto para vocês que o árabe iraniano é muito diferente do árabe iemenita, que é muito diferente do árabe marroquino. Às vezes ao nível da inteligibilidade, da ininteligibilidade, ou seja, um árabe do sudoeste do Irã talvez não compreenda um árabe marroquino. Então isso dificulta um pouco uma conexão pan-árabe. Querendo ou não, gente, o idioma é um fator importante. Veja, o Lula foi na África, né, para a conferência dos BRICS, e na volta visitou nações de língua portuguesa. Certo? Visitou nações de língua portuguesa. Inclusive foi muito bem recebido, foi saudado. Vou até ver se eu deixo uns vídeos aqui. Aliás, vamos apresentar para vocês um pouco o que é o Islã, algumas características históricas e gerais. 10 curiosidades do islamismo. 1. O islamismo surgiu na Península Arábica no começo do século VII por meio do profeta Muhammad, conhecido no ocidente como Maomé. 2. O islamismo atualmente é a segunda maior religião do mundo, possuindo cerca de 2 bilhões de fiéis, a maioria deles localizados no continente asiático e africano, e está em constante crescimento nas Américas e pela Europa. 3. O islamismo, assim como o judaísmo e o cristianismo, é uma religião abraâmica monoteísta. Os muçulmanos acreditam na existência de apenas um Deus, que é chamado por eles de Alá, que significa Deus na língua árabe.
4. Diferente do que muitos pensam, os muçulmanos acreditam sim em Jesus, mas não como o Filho unigênito de Deus, e sim como um profeta, assim como Maomé, Abraão e Moisés. 5. No Islã também acredita-se no dia da ressurreição e no juízo final, e o julgamento final de todos será feito pelo próprio Deus sobre todas as nações. 6. As 3 cidades consideradas sagradas para os muçulmanos são Medina, Meca e Jerusalém. 7. A lua crescente com estrela é o principal símbolo da religião. A lua crescente com a estrela representam a soberania e dignidade e a renovação da vida e da natureza, fazendo referência ao calendário lunar que rege a religião islâmica. A estrela indica os 5 pilares da religião: a oração, caridade, fé, jejum e peregrinação. 8. O outro símbolo usado pelos muçulmanos é o Hansá. O símbolo também é conhecido como Mão de Deus, Mão de Fátima ou Mão de Rameshi. Ele é utilizado pelos seguidores do islamismo como um amuleto contra o mal-olhado. 9. A Pedra Negra, localizada na Grande Mesquita em Meca, Arábia Saudita, é venerado pelos muçulmanos como uma relíquia islâmica. Essa relíquia sagrada faz menção a uma aliança da humanidade com Deus, simbolizada nessa pedra trazida do céu. Segundo a tradição, a Pedra Negra remonta aos tempos de Adão e Eva. 10. O livro sagrado dos muçulmanos se chama Alcorão. Nela está as manifestações de Deus, através das revelações do profeta Maomé, além dos dogmas religiosos e as bases éticas e morais. História do islamismo. O islamismo surgiu na Península Arábica, em que a povoação era politeísta. O principal centro religioso era a cidade de Meca. Maomé morou entre beduínos e com 15 anos foi trabalhar como condutor de caravanas. Maomé viajou para vários lugares distantes, como Síria e Palestina, onde aprendeu muito sobre religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo, que era muito seguido na Europa medieval. Maomé passou a fazer muitos retiros espirituais, em que um dia Maomé teve a revelação do arcanjo Gabriel, que era que só existia um Deus, Alá. Os comerciantes politeístas passaram a perseguir Maomé, que resolveu se mudar para a cidade de Medina. Em 700, Maomé e seus seguidores conquistaram Meca à força e destruíram muitos itens politeístas. Ao longo dos anos, o Império Islâmico foi crescendo muito até um ponto que ia da Espanha até a Índia. Atualmente o islamismo tem mais de 1,5 bilhões de seguidores e cerca de 23% da população mundial. Então é óbvio que o Lula ele é um símbolo, né? O Lula é um símbolo. Não é só um líder. Ele é um símbolo, ele é uma ideia. Mas o fato dele falar o mesmo idioma da liderança de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, os Palop e a Guiné Equatorial, também é um Palop, só que a Guiné Equatorial está grilada com o Brasil, Cabo Verde, e ainda falar do português na Galiza, em Portugal, e em Timor-Loroçai. Então, o mesmo idioma é um fator de unidade importante. Querendo ou não, o idioma é um fator de unidade. Nesse sentido, o árabe não é tanto fator de unidade, porque ele não é normatizado, certo? A escrita é a mesma em todos os países falantes do árabe, mas a língua não tem um árabe padrão. Mas vamos ao árabe. A civilização islâmica norte-africana são essencialmente sunitas, certo? Quais são os povos do norte da África e do Sahel que são islâmicos? Zanzibar é muçulmano, só que ibadita. Zanzibar não é sunita nem xiita, Zanzibar é ibadita, porque foi colônia de Omã, né? Então Zanzibar é ibadita. Há uma minoria muçulmana importante na Tanzânia, certo? Somália é um país muçulmano, mas é no caso que tem até o árabe como um dos idiomas oficiais, mas o Somália é o idioma principal. Então a Somália é um país muçulmano. Sudão também é um país muçulmano. Djibouti, outro país muçulmano. E são países muçulmanos bem
conservadores, vamos colocar assim, Sharia e tudo mais. O Egito é um país muçulmano, né? 90% da população egípcia, não chega a 90%, mas é quase 85% da população, 5/6 da população egípcia é islâmica. Você tem uma minoria copta, cristã, né? Ortodoxa importante no Egito, mas a maioria é muçulmana. Você tem uma minoria importante de muçulmanos na Etiópia, quase 30% da população da Etiópia é muçulmana. Considerando que é um país de quase 120 milhões de habitantes, isso dá muita gente, né? Eritreia é um país cristão, mas com uma pequena população muçulmana. Tunísia, Argélia, Marrocos, Saara Ocidental, Mauritânia, Senegal é um país muçulmano. Gâmbia é um país muçulmano. Guiné é um país muçulmano. Tchad é um país muçulmano. Mali é um país muçulmano. Níger é um país muçulmano. O norte da Nigéria é muçulmano. 40% da população da República Centro-Africana é muçulmana. A Burkina Faso é muçulmana. Então é muita gente. Na África que é islâmica. Era um número menor, mas hoje 45% da população africana é de muçulmanos. Considerando que a África tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, isso dá 600 milhões de pessoas, certo? 600 milhões de pessoas. É muita gente muçulmana. É claro que não só o árabe é diferente, mas os muçulmanos da África são diferentes. O tipo de islamismo praticado no chifre da África, na região do Mar Vermelho, em Sudão, minorias na Etiópia, Somália, Djibouti, é muito diferente do tipo de islamismo que se encontra na Tanzânia, em Zanzibar, pequenas porções de Moçambique, que é muito diferente do islamismo da África Ocidental, que é um islamismo próprio, certo? O islamismo dos Hausa, dos Fulani, dos Wolof, dos Wolof, é muito diferente do islamismo árabe, que é diferente do islamismo somali, perfeito? Que é diferente do islamismo suhaili. Então, essa questão étnica influencia. Repito, não só porque não existe tanta uniformidade no mundo árabe, como porque o islamismo na África não se restringe aos árabes. Como eu disse, Fulas, Soninquês, Wolof, Hausa são povos muçulmanos, mas definitivamente não são árabes, certo? O islamismo na Península Arábica, bom, ele é predominantemente sunita, mas existem minorias. Na verdade, no Bahrein, no Catar, os xiitas são maioria, não minoria. E existe uma minoria xiita na Arábia Saudita, perfeito? E no Iêmen também. Ok, e o Omã, como a gente já disse, é ibadita. O islamismo no Levante, ele é o mais diverso de todos, o que faz sentido, né? Porque o cristianismo no Levante também é o mais diverso. Está muito próximo da área de origem do islamismo. Então os alauítas sírios são bem diferentes, né, dos sufitas turcos e circasianos, das denominações sunitas que existem na Palestina, na Síria, na Jordânia, no Líbano, das denominações xiitas nesses mesmos lugares, xiitas que inclusive, além de serem muito fortes no Líbano, na Síria, são maioria no Azerbaijão, no Irã, no Iraque, certo? Como a gente disse também em Omã e Bahrein. A maior parte da população xiita do mundo se encontra no Oriente Médio. E aí existem diferenças bem consideráveis entre xiitas e sunitas nesses lugares. Para explicar para vocês resumidamente, os sufitas são meio místicos. Os tengriistas, que são os muçulmanos da Ásia Central, de origem túrquica,
certo? Existem deles na Turquia, mas eles são mais comuns no Uzbequistão, no Turcomenistão, no Cazaquistão, no Quirguistão, no Tartaristão, né, na Rússia, né, no Tajiquistão. O Tajiquistão nem tanto. O Tajiquistão eles, é de origem persa. Esquece o Tajiquistão. Então veja bem, o islamismo paquistanês e afegão é de uma matriz sunita, bem conservadora. Muito parecido, de certa forma, com o islamismo do chifre da África, Somália, Djibouti, né? Sudão. Mas o islamismo túrquico, como a gente disse, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão e Tartaristão russo, eles são fortemente influenciados pelos tengristas. Então é como se fosse o catolicismo baiano, certo? É um catolicismo, mas fortemente influenciado por culturas um pouco mais ancestrais. A mesma coisa vale para o islamismo tengriista túrquico. Seriam como católicos baianos. Os sunitas, eu gosto de comparar eles aos evangélicos, né? São normalmente intolerantes, autoritários e tem uma visão um tanto limitada do Alcorão, das escrituras sagradas. Os xiitas seriam como os católicos, eles se importam com a tradição, certo? Os xiitas seriam bem parecidos com os católicos. Os sufitas seriam os kardecistas, né? Aqueles espíritas, aqueles cristãos mais espiritualistas. Então seria uma boa dose de cooperação. E claro, nós temos um enorme número de muçulmanos na Índia, mais de 200 milhões. E o país que mais tem muçulmano no mundo é a Indonésia, na Insulinda, no Sudeste Asiático. O islamismo da Indonésia, da Malásia, de Brunei, ele é mais suave, não em Aceh. O islamismo assemita, em Banda Aceh, uma província indonésia, ele é mais rigoroso, ele é mais próximo do islamismo paquistanês, certo? Então, o que eu quero dizer é que entre o mais de 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo, existem diferenças notáveis. Digamos que o islamismo malaio, que é o da Indonésia, Malásia, Brunei e tal, é bem diferente do islamismo do subcontinente indiano, o qual, por sua vez, guarda semelhanças com o islamismo da Península Arábica e das margens africanas do Mar Negro. Então, aí nós teríamos, então, 2 tipos de islamismo sunita, que é diferente do islamismo norte-africano e, sobretudo, do islamismo sahelino, qual, por sua vez, é bem diferente do islamismo túrquico, né, tengriista, que é diferente do islamismo xiita, iraniano, mas também azeri. E, claro, dos ibaditas. Então, não existe o bloco islâmico, a civilização islâmica não é monolítica, certo? Ela não é monolítica. A religião é um traço em comum, mas não é um traço definidor, digamos assim. Um iraniano é muito diferente do indonésio, que é muito diferente do somali. Vocês vão ver notáveis diferenças com o marroquino, muito diferente do Hausa, certo? São diferentes. Você dizer que os islamitas formam um bloco monolítico é você dizer que não tem diferença entre um russo, um armênio, um polonês, um evangélico do sudeste dos Estados Unidos, um crente do Rio de Janeiro e um católico de Salvador, né? É diferente. Esse traço comum, no entanto, que é o árabe eclesiástico, a maioria dos muçulmanos não fala árabe. Os países que mais têm muçulmanos, Indonésia, Índia, Paquistão, Bangladesh, não falam árabe. Conhecem o árabe eclesiástico, mas não falam árabe. Falam Bengali, falam Punjabi, falam Rajasthani, falam Bahasa, né? Malai ou Indonésia, são línguas muito próximas.
E não tem nada de culturalmente árabe. Não são árabes, são só muçulmanos. Então, acaba que não é um grupo monolítico, mas tem características em comum além da própria religião. Certo? São de certa forma conservadores. A identidade foi construída há séculos atrás, foi poluída. Muitas da homofobia islâmica, ela tem sua origem no colonialismo britânico, não no islamismo em si. No século XVIII até o século XIX, havia muita tolerância de grupos islamitas, principalmente do norte da África, com relação a homossexuais. O que fez mudar isso não foi o Islã em si, foi o Reino Unido, foi a Inglaterra. Quem semeou a homofobia nesse planeta foram os ingleses. Certo? Foram os ingleses. E em menor grau, franceses e espanhóis. Não é uma prática cultural original islamita. Certo? Inclusive, relatos históricos abundam da tolerância islâmica, não só contra a homossexualidade, mas também em relação aos trans. Certo? Eu vou ver se eu acho aqui para vocês um vídeo para mostrar essa história de tolerância islâmica, inclusive atual. Você tem madraças, escolas religiosas muçulmanas em países tão conservadores quanto o Paquistão e Bangladesh, dedicadas ao terceiro sexo. E o Irã paga, ele financia a cirurgia de mudança de sexo. Depois da Tailândia, é o país do mundo que mais faz cirurgia de mudança de sexo. Então, essa visão do islamismo como um bloco intolerante, ela não poderia ser mais falsa. E a ignorância que existe foi semeada por cristãos, sobretudo ingleses. Não é organicamente islâmica. De forma alguma é organicamente islâmica. Se você pensa um país muito misógino, qual é o país mais misógino do mundo? Eu diria que é o Brasil. Na prática, onde mais se mata mulher, é o Brasil. Então, o feminicídio é o esporte nacional, então eu diria que o Brasil é a sociedade mais misógina. Tem a Arábia Saudita, que não sei o que, o Afeganistão, que não sei o que, o Talibã, que não sei o que. Mas olha o que o Brasil faz com as mulheres, com as meninas, com as adolescentes. E aí você vai ver misoginia como você nunca vai ver no mundo islâmico. Certo? Eu não afirmaria que o Islã é mais misógino que o Brasil. Não afirmaria isso. Não afirmaria que o islamismo é mais homofóbico que o Brasil. Eu não afirmaria que o islamismo é mais transfóbico do que o Brasil. Essas características que se tenta aplicar aos muçulmanos são aquelas facilmente encontradas no nosso país. Certo? No nosso país. No Brasil mesmo. Né? Muita gente fala, não sei o que, não sei o que. Não, o Brasil é o país do mundo que mais mata trans. O país do mundo que mais mata LGBTQ. Nos países do mundo que mais mata mulheres. Então, a gente não tem o que falar. O islamismo é intolerante. Intolerante somos nós. Preconceituosos somos nós. Gente, por que vocês acham que a Dilma caiu? Essa corrupta? Até a justiça reconheceu que ela era honesta. Eles não tiveram coragem de falar que ela foi desonesta. Que ela não foi. Mulher honestíssima. E ela foi incompetente? Claro, a culpa não foi do pastor, praticamente, né? O Eduardo Cunha, não. Né? A culpa não foi do Eduardo Cunha, o crente. Não. A culpa, por favor, né? A pauta bomba. Que a imprensa normalizava. Que o judiciário normalizava. Então, o problema da Dilma é ser mulher, cara. O problema da Dilma é ser mulher. E aí, pra gente ter moral pra sair falando dos outros, fica difícil, né? Muito difícil mesmo. Que nós não temos. Certo? Então, é claro, nós temos problemas no Talibã. Mas o Talibã são os famosos Mujahedin.
Eu até quero ver se eu acho. Para quem nunca viu, aqui o Rambo, o Sylvester Stallone, no meio dos Mujahedin, que era como os americanos chamavam o Talibã naquela época. Foi eles que criaram isso, foram eles, os americanos. Eu acho uma filmagem aqui, quer ver mesmo se eu acho uma filmagem aqui, do filme Rambo 3, para colocar para vocês. Quando os Talibã chamavam Mujahedin e o Stallone estava lá defendendo eles, que eles eram anti-soviéticos, aí estava tudo bonito, né? Então o Talibã, assim como a Al-Qaeda, assim como o Estado Islâmico, são criações americanas, portanto criações ocidentais, certo? Você sabia que na Indonésia, no Paquistão e em Bangladesh, há madraças, isto é, escolas religiosas islâmicas apenas para pessoas transexuais? Na Indonésia, há o Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, estabelecido em Yogyakarta, enquanto em Dhaka, capital de Bangladesh, há a Dawatul Quran Third Gender Madrasa, aberta em 2020 também para estudantes transexuais muçulmanos. Ela inspirou a abertura também, em 2021, de uma madrasa para transexuais na cidade paquistanesa de Islamabad. Nesses países, a existência de indivíduos do terceiro sexo ou transgêneros é histórica. Chamados de hijras ou khwajaciras no Paquistão e Bangladesh e diwaris na Indonésia, ainda enfrentam vários desafios, mas com essas medidas visando uma melhoria social e religiosa na sua condição, eles são integrados à comunidade muçulmana. Em outro país islâmico de grande relevância, o governo dos ayatollahs no Irã patrocina e apoia cirurgias de mudança de sexo para transgêneros. História Islâmica com Mansur Peixoto. Observe como o islamismo domina a metade norte do continente e vem avançando na direção do sul, enquanto o cristianismo recua por uma série de questões. Tem feito esforços no sentido de pelo menos discutir a ampliação do Conselho de Segurança. É o que para mim faz todo sentido. Para mim, das duas, ou a ONU acaba, porque ela não faz sentido, eu não acho que ela faça mais sentido, ela tem que acabar. De fato, não faz sentido a ONU. A ONU é uma reminiscência do pós-guerra, que não tem mais lógica, não faz mais sentido existir. Mas se ela continuar a existir, né, tem que ser fortemente readaptada à realidade. E essa readaptação da realidade inclui em acrescentar mais membros no Conselho de Segurança. Fatalmente, o Conselho de Segurança não tem nenhum membro muçulmano. Os muçulmanos hoje são 20% da população humana e não tem nenhum país no Conselho de Segurança. Então, eu creio que colocar o Egito, por exemplo, ou a Arábia Saudita, o Egito, né? E o Irã no Conselho de Segurança, porque o Egito representaria árabes, representaria muçulmanos e representaria africanos. E o Irã, além de ser uma reserva moral, representaria os xiitas, os muçulmanos de língua não árabe, certo? Então pensa, se pega um Conselho de Segurança com 15 membros, 20% de 15 é 3. Então ainda caberia um terceiro país muçulmano. Seria a Indonésia, que também faz sentido, porque é a 7ª potência econômica do mundo. Certo? Então eu colocaria. Se, embora minha posição pessoal seja acabar com a ONU, substituir ela por uma coisa melhor, caso mantenha, não faz sentido manter do jeito que está. Ah, gente, essa palmeira aqui, ó. Você está vendo esses coquinhos? É gerivá. Já dá um coquinho amarelo, gerivá. Certo? Mas voltando. Então você colocou aí para 20% corresponder à participação dos muçulmanos no mundo, Indonésia, Egito e Irã. Estaria sussa, bem representado. Né? A Índia teria que estar no Conselho de Segurança revisitado, claro. Eu não sei se faz sentido europeu, porque já tem França, Reino Unido, né? França e Reino Unido são 2 países, e 2 países de 15 seria 15%. Os europeus representam 15% da população humana? Não representam. Eles não representam nem 10%. Então França e Reino Unido está ótimo, nada de colocar a Alemanha no Conselho de Segurança. É uma cachorrinha fraudiqueira dos Estados Unidos. Não faz sentido colocar a Alemanha. Né? Pega 3 muçulmanos. Então já vamos para 8. Brasil 9. Índia 10. Bom. Um bom número.
Japão faz sentido. Não sei se a China gostaria, mas Japão faz sentido. 11. Um país do Sudeste Asiático não muçulmano, budista. Vietnã, né? 11. Da África, não pode ficar só o Egito, né? A África representa 20% da população humana. Entrando no Egito, tem que entrar mais 2. Etiópia, obrigatório, né? Por uma série de questões quase que de natureza moral. E poderia colocar a Nigéria, mas eu não sei se a Nigéria vai continuar existindo por muito tempo. Então seria mais seguro colocar a África do Sul ou a República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo é até melhor. Ok. Ainda sobrariam 2 vagas. Austrália e cachorrinho fraudiqueiro dos Estados Unidos. Oceania tem 50 milhões de pessoas. Fala sério, né? Não é nem 1% da população humana. Não faz sentido o país da Oceania. Então você teria que colocar das Américas. O México. E o México. E a Argentina. Sim, você teria 15 países. A representação mais honesta do mundo. Mas você poderia começar com 10. É uma discussão. O fato é, o mundo muçulmano é muito subrepresentado. Muito subrepresentado. Então a reforma do Conselho de Segurança, caso se opte pela continuidade da existência da ONU, é urgente. E tem que englobar preferencialmente 3, no mínimo 2 países muçulmanos. Considerando que o Egito representa ao mesmo tempo a África e o islamismo, ele seria obrigatório. O outro seria o Irã. Inclusive porque não pode deixar a ONU do jeito que ela está, como um apêndice dos Estados Unidos, do interesse americano. Que é isso que a ONU é hoje. Né? Veja a palhaçada do Tribunal Penal Internacional. Por que os órgãos da ONU estão quase tudo na Europa? Se a Europa hoje representa o quê? 8% da população humana. A gente tem que rever essas coisas, cara. A gente tem que rever essas coisas. Então, para terminar isso aqui, acho que a reforma do Conselho de Segurança, ou a construção de um novo órgão no lugar da ONU, cara, eu sempre falo isso no nosso grupo. Essa nova ONU, seja o nome que se der, ou mesmo a velha ONU, primeiro você tem que tirar a sede dela de Nova York, nos Estados Unidos, né? Já deu. Um país que restringe a entrada de representantes de outros países que eles não gostam. Não dá, cara, sério, não dá. O melhor lugar do mundo para ser sede ou da nova ONU ou da ONU reformulado é Alexandria. Porque ao mesmo tempo é uma cidade em país muçulmano, é uma cidade africana, é uma cidade no centro do mundo, entre África, Europa e Ásia, certo? Então Alexandria é o melhor lugar do planeta para sediar ou a nova ONU ou a velha ONU reformulada. E aí o Egito, mais uma vez, teria que ter representação no Conselho de Segurança. Isso para mim é óbvio, é evidente e urgente, certo? Então, considerando isso, está na hora de a Europa pelo Islã. Se você pensa que o mundo tem 700 milhões de europeus e 1,5 bilhão de muçulmanos, e até a Europa tem país muçulmano, né? A Albânia, Bósnia e Herzegovina são países muçulmanos, certo? Então tá passando a hora, cara. Substitui a Europa pelo Islã. Porque a Europa, o que ela representa? A Europa já era. A Europa é só um pedacinho patético do que ela foi no passado, uma sombra. Já era, tá na hora da Europa recolher essa sua insignificância. Certo? Se o mundo mudou, é interessante que as regras do mundo mudem. O mundo muda, regras do mundo devem mudar. Né? Allahu Akbar. Maktub.
Tchau. Salam.